Fala investidor, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é John e você está no canal John Invest. Beleza, hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários. Vamos finalmente entrar nessa parte de renda variável maravilhosa que eu adoro. Que se trata os fundos imobiliários? São fundos de investimento que investem no setor imobiliário, como o próprio nome já fala. Então temos diversos tipos de fundos imobiliários: papel, fundo de tijolo, fundo de fundos. Vale mais a pena investir em fundo imobiliário ou em renda fixa? Antes de começar aqui o vídeo, vocês me perguntaram isso aqui atrás, por que tá assim? Bem, isso aqui na verdade é a minha cama, gente. É a minha cama, eu tô casando, tô pra casar dia 16. E já tô com as coisas quase todas compradas, né? Graças a Deus. Vai ficar assim por enquanto, porque eu não tenho outro lugar para gravar. Mas assim que eu ajeitar a minha casa, vai mudar o cenário totalmente. Então vai ficar bem mais interessante de assistir, digamos assim. Então vamos lá para a planilha. Eu vou mostrar para vocês aqui qual o rendimento de cada ativo, seja um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de fundos. Então galera, aqui na planilha eu já posso mostrar para vocês. É uma planilha simples, certo? Vocês podem ver aqui que ela é bem pequena, né? Mas aqui já dá para ilustrar o que nós queremos, né? Então o rendimento desejado, aqui no caso está zero, mas eu vou mostrar para vocês alguns outros valores. Então vamos dizer que nós queremos um rendimento aqui de R$100 por mês, certo? Então quanto que eu preciso ter aportado na renda fixa para todo mês eu receber R$100? Levando em consideração, galera, a renda fixa como um CDB que paga 100% do CDI, certo? Então a Selic hoje está 12,25, logo o CDI está 12,15. Então nós vamos aqui, podemos ver que a renda fixa, para nós recebermos esses R$100, nós precisamos de 12.628. Quando você faz o cálculo em cima do CDI, você pode pegar o CDI e dividir por 12,5, que aí vai dar mais ou menos o rendimento mensal do investimento que você fez, certo? Então vai dar 0,972 por mês, galera. Então quando nós queremos R$100, esse daqui é o rendimento, que vai dar em relação ao quanto nós aportamos. Eu acho que isso aqui daria mais. Você tá certo. O rendimento dos 12 mil limpo daria mais do que R$100. Porém, nós temos que levar em consideração o imposto de renda, galera. O leão do imposto de renda está aqui na renda fixa. Ele está aqui nos assombrando. Então 12 mil vai ser o quanto nós precisamos aportar para receber um rendimento limpo de R$100, certo? Então no MXRF11 nós devemos aportar 10.204. Por quê? Porque o MXRF11 está com a mesma taxa do que a Selic atualmente, galera. Então o MXRF11 está pagando 12,25 ao ano, e quando fazemos o cálculo ele está pagando basicamente a mesma coisa. Porém, os dividendos do MXRF11 são totalmente isentos de imposto de renda, que é o que os fundos imobiliários trazem. Todos os rendimentos, todos os dividendos dos fundos imobiliários são totalmente isentos de imposto de renda. Então você não tem que se preocupar em declarar, você não tem que se preocupar em pagar esse imposto de renda quando o assunto é fundo imobiliário, certo, galera? O MXRF11, já adiantando para vocês, é um fundo de papel. E aí vamos para o XPML11. Ah, John, mas esses nomes, esses códigos eu não tô entendendo. Calma que eu vou te explicar direitinho mais pra frente. Eu apenas quero que você veja aqui o provisionamento, quanto nós temos que aportar para receber cada um. Eu ainda vou explicar cada um desses aqui, certo? No caso da renda fixa não, porque eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então, se você quiser dar uma olhada mais aprofundada no que é renda fixa e quais são os tipos de renda fixa que existem no mercado, você pode ir no meu vídeo anterior sobre indexadores e sobre renda fixa. Se eu não me engano é o segundo vídeo do canal, certo? Beleza, mas voltando aqui, nós vamos no XPML11, que é um fundo de tijolo, certo? O MXRF11 é um fundo de papel e o XPML11 é um fundo de tijolo, certo? Então quando vamos aqui, ele está a 14.285 para podermos receber um dividendo de R$100 por mês, certo? Então aqui você vê que você precisa aportar muito mais no XPML11 do que no MXRF11, por exemplo. Então vamos aqui no BTLG11, que também é um fundo de tijolo, porém ele tem um segmento diferente do XPML11. Ele precisa de 13.858. E por último nós vamos aqui no Banco do Brasil, na ação do Banco do Brasil, que é o BBAS3, né? Uma ação aqui na Bolsa de Valores.
Então você deve aportar um valor parecido tanto nos ativos XPML11, no BTLG11 e na ação do Banco do Brasil, certo? Porém, a ação ela tem uma singularidade que é muito interessante. A ação ela pode sempre se valorizar muito, certo? Eu vou explicar para vocês o porquê. Nós entendemos que renda variável, as cotações elas podem sempre subir dos ativos. O MXRF11, por exemplo, está numa cotação atual de R$ 10,93. Certo? Cada cota custa R$ 10,93. Porém, amanhã ele pode subir ou cair. Também funciona assim nas ações, por isso que é renda variável. O seu patrimônio, caso você compre algumas cotas desses ativos, tanto sendo ações ou fundos imobiliários, ele pode variar, porque o preço das ações ou dos fundos imobiliários podem mudar. Por que que o Banco do Brasil tem uma singularidade? Porque o Banco do Brasil, ele paga dividendos, mas ele não precisa pagar o dividendo todo mês como os fundos imobiliários precisam. Os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% de todos os lucros que eles realizam no mês para os cotistas. Já as ações elas não precisam, então elas pagam quando elas querem. Normalmente já é consolidado os meses que as ações vão pagar, então já tem como ter uma certa previsibilidade. Eu não entendi ainda por que as ações têm a singularidade. Que singularidade é essa? As ações elas têm a escolha de lhe pagar ou não os dividendos naquele mês. Então, se uma ação não quiser pagar naquele mês, ela pode simplesmente pegar todo o lucro que ela teve no mês ou no semestre e investir mais ainda na empresa, fazendo ela crescer muito mais. Por isso que você vê uma ação se valorizando 10, 20, 50, 100, 120% de uma só vez, porque ela vai investir nela mesma e trazer mais tecnologias, trazer novos recursos. Então acaba sendo uma escolha interessante quando nós pensamos em valorização. Por isso que nos vídeos passados eu falei que quem quer uma valorização vai focar mais em ações. Então vamos passar para os tipos de fundos imobiliários, que é o foco, no caso, é o foco do vídeo, certo? Eu só queria mostrar para vocês a diferença entre fundo imobiliário e ação, quando falamos em renda variável. Então vamos para os tipos de fundos imobiliários. Primeiro temos o fundo de papel. O fundo de papel nada mais é quando o fundo ele compra dívidas, exatamente o que você escutou. Eu vou explicar isso aqui ilustrando para que fique mais fácil de você entender. Então temos aqui o dono do apartamento, certo? O seu Jorge. E aí ele está alugando para o inquilino. Ele está alugando o apartamento dele a R$100. Queria eu achar um aluguel desse. Mas beleza. O inquilino ele paga 100 por mês para o seu Jorge para poder morar naquele apartamento. Porém o seu Jorge ele queria que o inquilino pagasse de uma só vez. Ele pagasse os 12 meses. Ele deu a ideia: por que você não me paga os 12 meses de uma vez? Porém o inquilino ele estava apenas preparado para pagar de 100 reais por mês, que é o normal, certo? Quando a gente vai alugar. Então o que o seu Jorge faz? Ele vai até uma instituição financeira e pega R$1.000. No caso, a instituição financeira paga R$1.000 para ele e o inquilino para de pagar ao seu Jorge. Ele para de pagar ao dono. Ele começa a pagar a instituição financeira, certo? Então ele começa a pagar esses 100 por mês. Então a instituição financeira não vai receber 1.000, ela vai receber referente aos 12 meses, ela vai receber 1.200. Então é daí que vem o lucro. Quando essa instituição financeira está precisando do dinheiro, então ela tem essa dívida que ela está recebendo do inquilino. Então quando ela tem essa dívida, ela pega dinheiro com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai lá e compra essa dívida. Então o fundo está comprando um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, certo? Então o inquilino de novo para de pagar a instituição financeira e começa a pagar ao fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai receber 1.200 novamente, ele vai receber os 1.200, só que por mês, ele vai receber 100 por mês. No caso, no final das contas, ele pagou 1.000 para comprar aquele recebível, para comprar aquela dívida, e vai receber 1.200 quando se passar um mês. 95% dos lucros vão ser distribuídos entre nós cotistas, certo? Então é daí que vem os lucros e é daí que vem o termo fundo de papel. Ele compra recebíveis, esse lucro, esse a mais que ele vai receber, ele passa sempre 95% para os cotistas. Tem bem mais coisas, muito mais complexas, como indexadores, quais dívidas são, tudo isso a gente tem que olhar, mas isso aí fica mais para frente. O brasileiro normalmente pensa em duas coisas quando se fala de investimento. A primeira é a poupança e a segunda é comprar um imóvel para viver de renda daquele aluguel, daquele imóvel,
certo? Então a gente já sabe que a poupança acaba sendo inviável, porque só de você investir no CDB, que é uma renda fixa, é muito mais segura do que a poupança, inclusive, você recebe o dobro do que a poupança paga de rendimento para você. Então a poupança a gente já descarta, não é mais viável. Então se você investe na poupança, já se inscreve aqui para você tirar o dinheiro de lá e colocar em coisa que realmente vai trazer rendimento e vai trazer futuro para sua vida. E o segundo acaba tendo muitos contras. Por quê? Porque você tem que lembrar de cobrar o aluguel se o inquilino não paga, você não conhece aquele inquilino, você não sabe quais são os comportamentos dele. Então acaba que você tem muita dor de cabeça na questão de receber o seu dinheiro quando chega no dia do pagamento. O que nós podemos fazer para contornar isso, caso a gente ainda queira investir nesse tipo de coisa? Nós podemos ir para os fundos imobiliários. O fundo imobiliário mais focado nisso são os fundos de tijolo, certo? Então o fundo vai e aluga imóveis e recebe esses rendimentos e passa, assim como o MXRF11, passa 95% dos lucros para os cotistas. Tem vários tipos de fundo de tijolo, vários segmentos. Tem o fundo de tijolo que investe em galpões logísticos, que são aqueles galpões enormes que vão distribuir as nossas compras do e-commerce, como o Amazon, Então todas essas lojas utilizam dos galpões logísticos para enviar as nossas compras. E os fundos imobiliários têm a posse daquele galpão logístico e com o aluguel dele, ela vai e passa os nossos rendimentos, certo? E aí tem também lajes corporativas, que são aqueles escritórios, aqueles prédios enormes com escritórios. Tem os fundos de shoppings, né? Então você pode abrir aí o Investidor 10, o Status Invest, o Fundos Explorer. Você pode procurar qualquer uma dessas plataformas de investimento e procurar direitinho quais são os ativos que os fundos investem, certo? Então você pode ir lá e procurar quais shoppings estão no XPML, por exemplo, quais galpões logísticos estão no BTLG11. E também tem um fundo de fundos, que é o fundo imobiliário, que investe em vários fundos. Então caso você vá começar com pouco, por exemplo, R$100, você pode investir em um FOF, que significa fundo de fundos. 2 eu tenho na carteira que acabam sendo mais caros, eu uso essas aspas porque o valor do fundo, o valor da cota do fundo não relaciona se ele está caro ou não. Tem fundos que são de base 10, tem fundos que são de base 100, tem fundos que são de base 1000. Cada um tem sua particularidade e não necessariamente um fundo de base 10 está mais barato do que um fundo de base 100. Então os 3 fundos que eu invisto, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, os 3 fundos de fundos que eu invisto é o HFOF11, o BCFF11 e o VIR-U11. São esses 3 que eu invisto, 2 são na base 100 e um, que é o VIR-U11, ele está na base 10. Então você acaba que com pouco dinheiro você pode investir em muitos fundos, certo? O VIR-U11 ele investe em vários fundos, ele investe em mais de 10 fundos. Então você pode diversificar a sua carteira e correr muito menos riscos investindo em fundos de fundos. Então voltando aqui para a planilha, já que vocês já sabem o que é fundo de papel, fundo de fundos e fundo de tijolo, a gente pode dar uma olhada aqui e ver o que é melhor de nós investirmos o nosso dinheiro para você receber um rendimento de R$100, por exemplo. O MXRF11 é um fundo de papel, certo? Vocês podem ver que é necessário você investir muito menos dinheiro no MXRF11 para chegar nos R$100 mensais. Porém, é muito importante que você entenda que você não deve colocar todo o seu dinheiro em um fundo de papel. Por quê? Porque no fundo de papel ele paga mais, o dividendo dele, o dividend yield dele é muito maior, é muito mais arriscado, porque ele investe em dívidas, galera. Então ele vai investir em dívidas que podem não ser pagas, dependendo de qual seja o indexador, dependendo de quem seja o inquilino, né? Então, no cenário perfeito, o inquilino vai pagar todos os meses certinho se nós vamos receber nossos dividendos. Porém, pode ser que esse inquilino não tenha dinheiro para pagar naquele mês e caso ele não tenha, vai ser um calote, então nós não vamos receber nossos dividendos. No final das contas, quem vai tomar esse calote vai ser a gente. Por isso que é interessante você estudar muito bem em quais fundos você vai investir. O MXRF11, por exemplo, é um fundo que eu invisto porque eu já olhei no passado o que ele investia, em que ele investia, e olhei também todos os dividendos passados, olhei todos os dados do passado dele nos últimos 5 anos, por exemplo, e todos foram perfeitamente dentro do padrão. Então eu não senti medo e não senti exposto
ao investir no MXRF11. Porém, eu não coloco todo o meu dinheiro nele. Eu tenho uma carteira totalmente diversificada com mais de 10 ativos em fundos imobiliários. Por isso, caso o MXRF11 venha a dar um calote, eu não vou perder o meu dinheiro todo, vou perder uma parcela apenas. Então, eu não estou completamente exposto a esses perigos, certo? Então, é muito importante que você entenda isso. Você deve diversificar sua carteira sempre que possível. Mais entrega de dividendo por ser um fundo de papel e por ser um fundo mais arriscado, certo? Então aqui no XPML11 você precisa aportar 14 mil. Por que eu colocaria no XPML11, por exemplo? Porque ele é um fundo de shopping e os shoppings acabam sendo uma tendência muito grande que é quase impossível deles morrerem, certo? É um setor muito difícil de acabar, é um setor que acaba sendo perene, quase todo mundo vai para o shopping, quase em todo canto tem shopping. E outra, lembrando que o XPML11, o BTLG11, eles são fundos de tijolo. Então, eles têm imóveis na sua composição. E o que acontece com os imóveis ao longo do tempo? Eles se valorizam conforme a inflação vai subindo, certo? Então, você não vai estar à mercê da inflação quando você investe no XPML11 e no BTLG11. Então, caso a gente queira ver, por exemplo, quanto que nós precisaríamos para conseguir R$500 mensais, nós podemos ver aqui. O MXRF11 você precisaria de 51 mil, o XPML11 71 mil, o BTLG11 69, o Banco do Brasil 70 e na renda fixa 63. É que a renda fixa não é tão fixa assim e a renda variável não é tão variável assim. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a renda fixa tem sempre a probabilidade de mudar a cada 45 dias. Com as reuniões do Copom, eles escolhem se eles vão subir, abaixar, eles resolvem se eles vão aumentar, diminuir ou manter como está a taxa Selic. E com isso, a renda fixa vai variar. E na renda variável, no caso dos fundos imobiliários, o rendimento no gráfico é sempre quase a mesma coisa, então acaba sendo meio fixo. É bem interessante isso. Por quê? Porque quando nós colocamos aqui na renda fixa, para receber R$500, você deve colocar 63 mil. A gente não sabe quanto a renda fixa vai estar pagando daqui a 3 anos. A gente não sabe. Então você não pode ter todo o seu patrimônio posicionado em uma coisa só. Justamente por isso. Porque a renda fixa não é tão fixa. A renda variável não é tão variável. Então o MXRF11 você não pode ter colocado todo o seu dinheiro lá, porque caso ele venha a dar algum calote, você vai perder todo o seu dinheiro. Então é muito importante a diversificação nesse quesito, certo? Caso você queira uma carteira previdenciária, caso você queira uma carteira para lhe pagar rendimentos todos os meses, você deve diversificar em ações, fundos imobiliários, na renda fixa também, para você ter uma reserva de emergência, um pouco de caixa ali caso você precise de dinheiro e também um dinheiro mais seguro, certo? John, eu vi que você colocou no último vídeo que você vai colocar 60% da sua carteira em fundos imobiliários. Mas por quê? Bem, eu vou colocar 60% da minha carteira de fundos imobiliários porque eu quero uma carteira previdenciária, como eu falei para vocês anteriormente. Eu quero uma carteira que me pague dividendos todos os meses e que eu consiga ter esse rendimento extra para poder reinvestir. Primeiramente, eu quero ganhar o dinheiro que os fundos imobiliários vão me pagar, totalmente isentos de imposto de renda, então não vou ter essa preocupação, para poder no futuro, daqui a 10, 20 anos que seja, eu ter uma renda passiva que eu não preciso trabalhar para ganhar. Então acaba sendo muito interessante. Você vê aí uma pessoa com 30 anos e não quer investir porque acha que está tarde, então ela vai e deixa para daqui a 5 anos e olha para trás e vê: eu poderia ter investido lá, mas agora já é tarde. E aí passa mais 10 anos, ela já está aí já com 45 anos e fala: eu deveria ter investido antes, mas agora já está tarde. E nunca está tarde para você começar a investir. Você sempre pode começar a investir, mesmo com pouco. Você pode investir na renda fixa a partir de R$1. Você pode investir nos fundos imobiliários com menos de R$10. Você pode investir em ações com menos de R$10 também. Tem ações de R$4, tem ações e ações consolidadas, tá? Ações que realmente são valorizáveis, como por exemplo a Klabin, a Itaúsa, certo? Então todos os ativos podem ser comprados com menos de R$10. Você pode fazer uma carteira diversificada com R$50, por exemplo. Você coloca metade na renda fixa
porque acaba sendo o seu caixa, acaba sendo sua segurança. E como a renda fixa está muito interessante atualmente, já que ela está pagando quase 1% ao mês, você pode ter essa segurança. E aí você coloca, por exemplo, uma cota de MXRF11, pode comprar uma cota ou duas de Klabin, por exemplo. Você pode comprar uma cota de AS Brasil, Taesa, enfim. Então você tem que parar de querer dar desculpa para não começar a investir. Comece já, comece hoje. É esse recado que eu tenho para dar para vocês. Se inscreve aí, dá um like, faz um comentário aí, diz aí o que você quer ver para os próximos vídeos. Se você teve alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou responder no próximo vídeo, certo? Ativa o sininho também, porque aí o YouTube vai sempre recomendar quando eu lançar um vídeo novo. Eu tô pensando em manter uma frequência de vídeos aí sempre na terça e na quinta, né? Eu quero que tudo se desenrole para que isso dê certo. Eu não sei como é que vai ser nesse final de ano, já que tá chegando o casamento, mas eu vou fazer de tudo para deixar uns vídeos já prontos para vocês, para que eu possa postar mesmo estando ocupado, certo? Eu programo e fica tudo certinho. Mas no mais é isso, certo, galera? Então, de novo, caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aí embaixo. E manda esse vídeo para alguém que você queira ver investindo e você queira ver muito bem lá no futuro. Beleza? Tamo junto, até mais. Valeu!